praias lindas, paisagens de tirar o fôlego. A gente vai ter que concordar nesse vídeo que o Rio de Janeiro é uma cidade incrível, mas muito turista comete uns erros bobinhos aqui e acaba estragando a viagem. Nesse vídeo eu vou te ajudar nessa missão. Eu vou te contar quais são os 8 maiores erros que o turista comete aqui no Rio de Janeiro para você não fazer igual e aproveitar muito mais essa cidade maravilhosa. Vamos nessa? E vamos pro erro número 1, que é você chegar aqui na cidade do Rio e se preocupar demais ou de menos com a segurança. Tem gente que chega aqui no Rio tão estressado, tão preocupado, que fica o tempo inteiro, meu Deus, o que vai acontecer? Tem que ficar ligado. Tem gente que chega tão relaxado que dá bobeira demais também. Vamos encontrar um equilíbrio? A verdade é que a cidade do Rio, assim como acontece com outras cidades do Brasil e do mundo, tem sim questão de segurança. A gente não está negando isso. A gente está falando para você que assim como a gente que mora aqui consegue viver e curtir a cidade, você que é turista também consegue vir para cá e aproveitar, tomando os cuidados básicos que você tomaria em qualquer outro lugar do mundo. Vamos dizer assim, quais são as boas práticas para você que é turista? Não dar bobeira, então. Não colocar joia para andar na rua, não andar com uma bolsa muito grande que vai chamar a atenção. Eu saio sempre assim, ó, com uma bolsa pequenininha que eu coloco atravessada no corpo, só com o que eu preciso para curtir o dia. Não carregar muito dinheiro, não carregar aquelas câmeras penduradas. Celular, você consegue usar tranquilamente na rua, mas para o que você precisa, não ficar também dando bobeira com ele ali, com a janela do carro aberta, não dar esses vacilos. Aqui no canal tem um vídeo inteiro com dicas de segurança, vou deixar aqui no card. Você pode assistir, se preparar melhor e curtir a cidade com muito mais tranquilidade. E o erro número 2 é escolher mal a hospedagem aqui no Rio de Janeiro. Tem uma regra de ouro que vale para a sua viagem aqui. Você tem que escolher um hotel que fique perto do que você quer visitar aqui no Rio de Janeiro. A cidade é muito grande e tem um trânsito caótico. Então, se você quer visitar os pontos turísticos clássicos, por exemplo, que fica na Zona Sul, e escolher um hotel na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, você vai perder um tempão com o deslocamento. Então, vamos fazer um combinado aqui nesse vídeo, é você. Você vai vir aqui para o Rio de Janeiro e vai assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que a gente explica todos os bairros do Rio e o que fica perto de cada um, que aí você consegue escolher o melhor para a sua viagem. E se é a sua primeira vez aqui na cidade, provavelmente o melhor para a sua viagem é ficar na Zona Sul, perto dos principais pontos turísticos da cidade. Aí você pode escolher Copacabana, Ipanema, que são os clássicos, ou os bairros alternativos da Zona Sul, Catete, Flamengo, Botafogo, também tem boas opções de hospedagem e ficam perto do metrô. Mas se você estiver vindo para o Rio de Janeiro para um evento que vai acontecer na Barra, como o Rock in Rio, Bienal do Livro, aí sim vale a pena você pegar um hotel que fica lá na Barra, mais pertinho do que você quer fazer. E na hora de fazer a sua reserva, sempre confere a avaliação de outros hóspedes para aquela hospedagem. Tem uma abinha lá no site de reserva que mostra isso, que os hóspedes comentam sobre aquele lugar. E aí foge de hotel antigo aqui no Rio, hotel mal conservado, especialmente no centro tem uns lugares ó, que é furada, tá? Para você não cair em perrengue na hospedagem, avalie sempre se aquele hotel tem boas notas. Eu sempre escolho hotel acima de nota 8, pelo menos. Ai, tem outra dica bacana para você, hein? Se você for aqui na descrição do vídeo, vai encontrar os links para nossa curadoria de hotéis bairro a bairro. A gente avaliou cada um dos bairros do Rio, Copacabana, Ipanema, Botafogo, Flamengo, e selecionou quais são os melhores hotéis de cada bairro. Tá tudo prontinho para você, mastigadinho aqui na descrição. É só você clicar, conferir e escolher a sua hospedagem aqui no Rio de Janeiro sem estresse e sem medo de errar. E o terceiro erro é você vir para o Rio de Janeiro e não conferir a previsão do tempo. Eu sei que todo mundo tem aquela ideia de Rio 40 graus, sol e verão o ano inteiro, mas não é bem assim que acontece não. A gente está agora no mês de outubro e tá um dia lindo, né? Se eu disser para você que 2 dias atrás estava chovendo horrores aqui na cidade, você acredita em mim? O clima aqui muda muito rápido, especialmente nas estações de transição, aquele primavera, outono e nos meses de verão, que aqui pode chover bastante, aquela chuva de verão, sabe? Então se você está vindo aqui para o Rio de Janeiro nessas épocas, eu recomendo que você tenha um plano B sempre na manga. Um passeio cultural, um museu que você quer visitar, porque no dia que não der praia, você consegue encaixar esse planejamento e não ter um dia perdido aqui na cidade. E se você por acaso chegar no Rio de Janeiro e estiver chovendo, confere como é que está o céu, se está nublado, porque num dia de muita nuvem, às vezes não vale a pena fazer os passeios de mirante, tipo Cristo Redentor, Pão de Açúcar, e alguns ingressos para essas atrações permitem remarcação, então de repente você consegue trocar para outros dias aproveitar mais o passeio e não perder o bilhete, tipo subir e não ver nada, sabe?
E para não cair nesse erro de viajar para o Rio de Janeiro sem um planejamento certinho de acordo com a previsão do tempo, eu tenho 2 dicas para você. Numa mão você coloca o seu plano B, aquele passeio alternativo que vai cair perfeitamente se você precisar trocar ali um passeio no dia de chuva. E aqui no canal tem um vídeo inteiro com sugestões de passeio assim. Confere aqui no card, aqui na descrição, que vai cair certinho para você. Na outra mão você já coloca o óculos escuro, o protetor solar, porque o calor dessa cidade não é brinquedo, tá? E já aconteceu comigo de sair num dia mais ou menos, um dia nublado, e acabar toda queimada porque eu não botei muita fé no sol e não botei protetor suficiente. Não comete esse erro, vem pra cá preparado. E o erro número 4, e esse muita gente comete, tá? É tentar montar aquele roteiro mirabolante para visitar várias atrações no mesmo dia. Gente, o risco de dar errado é muito grande, tá? Muita gente vem pra cá sem ter a menor ideia de como o Rio de Janeiro tem um trânsito pesado, especialmente nos horários de pico, e como as atrações principais ficam afastadas umas das outras. Aí você tenta botar no mesmo dia Praia de Copacabana, Jardim Botânico, Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Não vai dar, gente, não tem como. O trânsito é muito, muito intenso e você vai ter que se deslocar um monte pela cidade. Não vai dar para montar um roteiro assim e conseguir aproveitar os lugares ao mesmo tempo. O melhor amigo do seu roteiro aqui no Rio de Janeiro é um mapa. Você consegue olhar quais são as atrações que ficam mais perto e montar um roteiro pensando nisso, sem muitos deslocamentos no mesmo dia. E se eu posso dar um conselho de coração, se você tiver tempo, coloca o Cristo Redentor num dia e o Pão de Açúcar no outro. São as principais atrações da cidade que demandam mais tempo e você vai querer aproveitar com mais tranquilidade. Então não tenta fazer os 2 num dia só. E o erro número 5, e esse muito turista comete, é vir para o Rio de Janeiro e focar somente nas praias. E aí você não me entenda mal, o Rio de Janeiro tem praias incríveis mesmo, Copacabana, Ipanema, Prainha, Barra da Tijuca, são todas praias lindas. Mas além das praias, o Rio tem muito mais a oferecer, especialmente atrações culturais e históricas. A gente precisa lembrar que a cidade do Rio de Janeiro foi por muitos anos capital do Império do Brasil e depois capital da República. Então imagina quanta história essa cidade tem para contar. Vou deixar aqui só algumas dicas de lugares que você pode conhecer no centro. Você pode ir no Teatro Municipal, que tem visita guiada por apenas R$20, Biblioteca Nacional, que é de graça, Centro Cultural Banco do Brasil e Centro Cultural dos Correios, que ficam um do ladinho do outro, os 2 gratuitos, você pode conhecer no mesmo rolê. Você pode visitar também o Real Gabinete Português de Leitura, que é incrível e já foi eleito uma das bibliotecas mais lindas do mundo. Isso só para dar um gostinho, tá? E se você quiser ajuda para montar o seu roteiro aqui no Rio, chama a gente, vou deixar nosso contato aqui na DM, que a gente tem esse serviço para oferecer e pode montar o seu roteiro do seu jeito para você conhecer o melhor da cidade com dica de quem mora aqui. E o erro número 6 é não planejar os seus deslocamentos aqui na cidade e errar no meio de transporte. Essa é bem comum também, tá? O táxi aqui no Rio de Janeiro funciona muito bem, tem muitos carros na cidade, mas se você não conhece muito bem, você corre o risco de cair no golpe de um táxi pirata, um taxímetro adulterado. Então eu geralmente prefiro usar os carros de aplicativo, que você tem aquele controle ali de que carro você está contratando e o valor que vai ficar na sua corrida. Daí a minha dica para você que quer usar táxi aqui na cidade do Rio é ou pedir táxi direto em uma cooperativa ou usar o aplicativo Táxi Rio, que funciona muito bem, ainda tem uns descontinhos ali que você pode pedir na hora de solicitar o carro, vai economizar um pouco mais na sua viagem. Outro meio de transporte que eu uso muito aqui no Rio e que funciona muito bem são os carros de aplicativo. Aí os mais tradicionais, o Uber, o 99, todos funcionam aqui, você consegue usar, pedir na porta do seu hotel ou ir para o lugar que você quiser, sem maiores preocupações. O carro de aplicativo eu só não vou recomendar para você ir para pontos turísticos mais distantes, como por exemplo o Mirante Dona Marta ou o Cristo Redentor, porque às vezes o carro consegue te levar para lá, mas lá às vezes não tem internet ou você não consegue pedir o carro para voltar, porque é mais distante, às vezes o carro não quer ir até lá só para fazer a corrida de volta. Então anota essa dica, nesses lugares é melhor combinar a corrida com taxistas. E claro que eu preciso falar do meio de transporte que eu mais uso aqui no Rio, que é o metrô da cidade, que funciona muito bem e consegue te levar para vários pontos turísticos. Tem um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o metrô, como funciona, qual o preço, é só você clicar aqui no card para assistir. O metrô, de forma geral, atende muito bem ao turista aqui no Rio. Não tem aquele risco da tarifa dinâmica chata que atinge ali o táxi, os carros de aplicativo, e você consegue se deslocar com segurança pela cidade. Eu acho um xodozinho, vale muito a pena indicar para você que é turista aqui na cidade. Então, para você não marcar bobeira com o deslocamento, o metrô é sempre uma boa opção.
E anota essa dica aqui que vale ouro, tá? Eu sempre uso esse site aqui do Google chamado My Maps para planejar os meus mapas de viagem. O roteiro fica muito mais fácil com o mapa, gente. Aqui você pode criar o seu próprio mapa personalizado e olha que legal. Dá para colocar também uns pins de cor diferentes. Você vai marcando os lugares que você tem interesse e aí coloca a alimentação de uma cor, coloca aqui também até o símbolozinho do garfo e faca, coloca o drink aqui em outro bar e daí você vai marcando o hotel, marcando os pontos turísticos e tá tudo no seu mapa. E você consegue acessar isso depois no seu celular. É muito mão na roda e vale muito a pena você ter um mapa desse para montar o seu roteiro. Chegamos agora no erro número 7 e esse é um clássico de quem vem para o Rio de Janeiro no feriado, no Réveillon, no Carnaval, num mega evento como os shows da Lady Gaga, por exemplo, que é não se planejar com antecedência. Meu amigo, se você deixar para a última hora, você vai pagar uma fortuna no hotel se você conseguir um hotel, tá? A gente está em outubro e os ingressos para o Carnaval da Sapucaí já estão todos esgotados. O Rio de Janeiro, neste momento, é o queridinho dos gringos, então tem muito turista na cidade o ano inteiro. Se você estiver vindo para cá num feriado, num evento grande ou no verão, que a cidade vai estar lotada, se programe com antecedência, por favor. Compre seus ingressos antecipados, reserve seu hotel com 3 a 6 meses de antecedência, não marque essa bobeira, que esse é um erro clássico que muita gente comete e acaba pagando muito caro. E essa dica da reserva antecipada vale tanto para os hotéis quanto para os passeios. Se você quer fazer Cristo Redentor, Pão de Açúcar e tá vindo para aqui num feriado ou no verão, você precisa comprar antecipado. Não marca essa bobeira, porque vai chegar aqui, vai estar maior cheio, maior fila, você vai perder mó tempão da viagem. Ninguém quer isso, não é mesmo? Então, se você quer vir para cá e quer fazer esses passeios clássicos, pode comprar os ingressos com antecedência, o preço não muda e você se salva de perder um tempão aí na fila. E o erro número 8 é uma dica que vai aqui, ó, do meu coração, porque eu fico muito triste quando alguém comete, que é vir para o Rio de Janeiro e fazer somente aquele passeio de turista, classicão, e não conhecer a cultura da cidade. Não se jogar num barzinho, não cair numa roda de samba, não sentar aqui na mureta da Urca para ver o pôr do sol. Sair daquele roteiro classicão e fazer um passeio um pouquinho fora do óbvio, conhecer a vida do carioca um pouquinho, ter essa experiência do cotidiano da cidade também. Essa é a minha dica para você. Tem um monte de roteiro fora do óbvio aqui no canal, no nosso blog também. Então aproveita para sair dos clássicos e conhecer outros bairros, explorar outras regiões, conhecer os botecos mais tradicionais. O Rio de Janeiro tem muita coisa a oferecer e vale a pena você sair daquele programa fechadinho e se aventurar um pouquinho pela cidade. Se esse vídeo te ajudou, já deixa um like aqui pra gente, segue o nosso canal que aqui sempre tem dicas maravilhosas do Rio. E se você tá planejando uma viagem pra cá, confere esse vídeo aqui do lado, que tem dicas de hospedagem no Rio. A gente avaliou os melhores bairros pra ficar e te contou todos os segredos que só um morador da cidade sabe te dar. A gente se vê por lá, combinado? Bora curtir o Rio. Beijo!